Ao longo da vida, somos convidados a receber vários sacramentos. Um deles é o sacramento do matrimónio, do qual vamos ouvir através das leituras deste 27º domingo do tempo comum que hoje celebramos. Outro sacramento é o da confirmação, que alguns jovens das paróquias de Espinhel, Ois da Ribeira e Travassou irão receber daqui a pouco. No sacramento da Eucaristia, queremos não só saciar a nossa fome, mas também alimentar a nossa fé, para que ao recebermos o sacramento da confirmação, possamos, enquanto cristãos, assumir compromissos. Tendo consciência de que a vida cristã é, ao mesmo tempo, renúncia e conquista, perder e ganhar, como foi para Jesus que morreu, dando a vida, mas a ganhou ressuscitando. Ele que se fez nosso irmão para nos conduzir em si até ao Pai. Este nosso compromisso não seria possível sem a ação do Espírito Santo, que este Pai nos envia para nos dar força no longo caminhar. O amor que nos fala nas leituras de hoje é um amor que precisa de ser atualizado, renovado, experimentado e vivido em igreja e em comunidade. Celebrem connosco este marco na nossa caminhada cristã e ajudem-nos a continuar a crescer na fé e a vivenciar a presença do Espírito Santo, pois, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É com muita alegria que nesta tarde, aqui nesta paróquia de Espinhel, que celebro a Eucaristia convosco e onde um numeroso grupo de jovens vai receber o sacramento do Crisma. E é também um dia de uma certa normalidade em relação ao tempo que temos vivido até agora. Como sabeis, deixou de haver distanciamento, mas continuam as medidas de precaução, quer de higiene, quer a máscara, quer tudo aquilo que diz respeito a uma certa cautela. Mas o que significa que o distanciamento desapareceu. O que, imagino eu, o Sr. Padre Júlio dirá, hoje, depois da pandemia, do início, é talvez o dia em que a Igreja tem mais gente. É o dia em que a Igreja tem mais gente. O que significa também que estamos preparados para retomar o normal da vida cristã. Ouviram? E há muita gente com algum medo, mas estamos preparados para retomar o normal da vida cristã. Nós vamos celebrar a Eucaristia. É com muita alegria que estou convosco. Também quero ter muito presente os crismandos e também deixai que tenha uma palavra hoje na Eucaristia, uma palavra para o Sr. Padre Júlio e para as suas intenções. Nós vamos pedir perdão das nossas faltas e reconhecer que somos pecadores.
Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Gênesis. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus, depois de ter formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, conduziu-os até junto do homem, para ver como ele os chamaria, a fim de que todos os seres vivos fossem conhecidos pelo nome que o homem lhes desse. O homem chamou pelos seus nomes todos os animais domésticos, todas as aves do céu e todos os animais do campo, mas não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez descer sobre o homem um sono profundo e, quando ele dormia, tirou-lhe uma costela, fazendo crescer a carne em seu lugar. Da costela do homem o Senhor desceu, formou a mulher e apresentou ao homem. Ao vê-la, o homem exclamou: esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Palavra do Senhor. Trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te correrá bem. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. Tua esposa será como videira fecunda no íntimo do teu lar, teus filhos como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor. Vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. O Senhor nos abençoe.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, Jesus, que por um pouco foi inferior aos anjos, vemo-lo agora coroado de glória e de honra por causa da morte que sofreu, pois era necessário que, pela graça de Deus, experimentasse a morte em proveito de todos. Convinha, na verdade, que Deus, a origem e fim de todas as coisas, querendo conduzir muitos filhos para a sua glória, levasse à glória perfeita, pelo sofrimento, o autor da salvação. Pois aquele que santifica e os que são santificados procedem todos de um só. Por isso, não se envergonha de lhes chamar irmãos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus para o porem à prova e perguntaram-lhe: pode um homem repudiar a sua mulher? Jesus disse-lhes: o que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher. Jesus disse-lhes: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas no princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não se separa o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre este assunto. Jesus disse-lhes então: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Apresentaram a Jesus umas crianças para que ele lhes tocasse. Mas os discípulos afastavam-nas. Jesus, ao ver isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, não as estorbeis. Dos que são como elas é o reino de Deus. Quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo-lhe as mãos sobre elas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois o Bispo, como teve ocasião de dizer no início,
É um número numeroso este que lhe apresento e que é também não só extenso, como também heterogéneo, com ritmos também um pouquinho diferentes. De qualquer dos modos, temos aqui, relativamente à paróquia de Espinhel, que é o grupo mais numeroso, perto de 3 dezenas. Depois também temos 3 que são da paróquia de Ois da Ribeira e também perto de uma dezena aqueles que são de Travassou. Temos também aqui 2 casos isolados de jovens que estavam preparados para serem crismados em 2 paróquias do Arciprestado, mas que, devido à pandemia, estavam em confinamento nessa altura, e devido também a outros fatores também ligados também com a pandemia, também estão inseridos com a respectiva autorização dos respectivos párocos. Ó Sr. Bispo, o que é que lhe posso dizer? São grupos que, como já disse, os mais novos andam no 11º ano, está gente aqui do 12º e até está gente aqui do 14º, que já estão 2 anos na universidade. Também efeitos da pandemia e não só. De qualquer das maneiras, aquilo que lhe posso dizer, e é isto sinceramente que me apraz dizer-lhe, é que não obstante toda esta, eu diria, disparidade de ritmos, uns mais, outros menos, mas de qualquer das maneiras tenho a graça de poder dizer, e está aqui a prova bem evidente, alguns dos que se preparam para receber o crisma e que estão no coral, outros estão aqui também, Sr. Bispo, são estas acólitas também, e há mais, e também, portanto, como leitores, vão-se comprometendo assim aos bocadinhos. Também a pandemia, não é desculpa, mas a pandemia também deu um grande safanão nestas coisas, como bem sabe, e por isso, com toda a franqueza, estão todos iguais? Não. Há uns que estão mais do que outros? Sim. De qualquer dos modos, acho que seria injusto também da minha parte, não obstante todos estes ritmos diferentes, poder dizer estes sim e estes não. Penso que estarão minimamente todos eles preparados para receber o crisma, se assim o entender. Claro que é com alegria que vos aceito. Já agora, levantem-se lá os de Travassou. A gente também, para que os outros os vejam, os das outras paróquias. Podem sentar-se. E os de Ois? Pois estão aqui. E aqueles 2 que vêm de outras paróquias? Já agora, qual é a paróquia? Segadães. E o outro? Não existe. Pronto. E qual é a paróquia? Qual é a paróquia? Barrou, muito bem. E agora faltam, vamos dividi-los ao meio. Eu sei que os de Paradela gostam, portanto, e a mim não me custa nada. Quem são os de Paradela? Mantenham-se de pé, porque vocês de Espinhel. E quem são os de Espinhel? Daqui. Deixem estar de pé os de Paradela. Pronto. Para a gente fazer... com alegria que o Sr. Padre Júlio, eu também vos disse isso ontem à noite, sabem que o dom do Espírito Santo vai em vós fazer uma coisa muito importante, continuar hoje a missão de Jesus. E o Sr. Padre Júlio já disse que há aqui gente, quer os do grupo, quer os acólitos, quer outros, que continuam. E é isso que nós desejamos. Que hoje Jesus torna-se presente neste mundo com o nosso trabalho, com a nossa missão, com a nossa dedicação. É com alegria também que vos recebo. Alguns pensamentos das leituras de hoje e depois também, no final, um apelo aos que se vão crismar. Vós sabeis que nos últimos domingos o Evangelho de São Marcos tem apresentado aquilo que nós chamamos o ensinamento de Jesus acerca do ser discípulo. Jesus vai ensinando
os seus discípulos e neles as multidões, aqueles que o seguem, no modo como devem viver a boa nova, a boa notícia que ele traz da parte do Pai. E é isto que nós vamos vendo progressivamente. Jesus vai iluminando as várias realidades humanas com a luz do Evangelho. E hoje fala-se na família, fala-se no matrimónio, fala-se na comunhão entre o homem e a mulher, os filhos, que constituem, nas palavras do concílio, uma pequenina igreja doméstica, onde Deus está presente numa família. A primeira ideia que eu gostava de vos dizer é que, quando olhamos para as famílias hoje, há duas realidades que não podemos esquecer. Imaginai um copo meio de água. Olhamos para a família e devemos ver, em primeiro lugar, os aspectos positivos da família de hoje. E as estatísticas, as sondagens, dão-nos precisamente o positivo da família. Nós vemos que na sociedade de hoje a família é muito valorizada. Vemos qual é o papel dos pais na educação dos filhos. Hoje está a ser muito valorizado o papel dos avós na educação das gerações mais jovens. Então, a família tem uma importância, eu ia dizer, decisiva nos dias de hoje. É, de facto, a instituição mais valorizada nos dias de hoje na nossa sociedade. Por outro lado, também vemos a família com várias dificuldades, que se manifestam numa cultura de divórcio cada vez maior, num deturpar do que é o casamento em si, com as uniões homossexuais, que estão até legitimamente constituídas em lei, e também vemos como o divórcio é cada vez mais numeroso, no sentido de a fidelidade não é hoje um dom, uma virtude muito valorizada na sociedade de hoje. O que é que acontece no Evangelho? Há alguém, é um fariseu, que vai perguntar a Jesus: pode um homem repudiar a sua mulher? E aqui há um pormenor que eu gostaria de chamar a atenção. O fariseu coloca apenas no homem, estamos há 2000 anos atrás, a possibilidade do divórcio. Pode o homem repudiar a mulher? Só o homem é que tinha direito a divorciar-se. A mulher não. O homem podia fazê-lo quantas vezes quisesse. E vão fazer a pergunta a Jesus, porque tinha sido Moisés que o tinha permitido. Jesus vai responder-lhes com o que nós ouvimos na primeira leitura. E na primeira leitura do livro do Gênesis, há o plano criador de Deus para a família. É evidente que não podemos levar à letra, do ponto de vista científico, a descrição da criação do mundo e do homem e da mulher, não. Mas do ponto de vista religioso e do ponto de vista teológico, esta descrição tem muito a dizer-nos. E reparei que aparece aqui a criação do homem e da mulher. Deus criou o homem e depois, da costela do homem, criou a mulher.
Mas o que é que representa isso? Que no início, no plano de Deus, a criação do homem e da mulher são dois seres com a mesma dignidade, diferentes entre si, mas com a mesma dignidade, criados por Deus, osso dos meus ossos, carne da mesma carne, o que significa que o homem e a mulher são iguais, na diferença própria do ser homem e do ser mulher. E depois vem aqui um outro texto muito interessante. Como é que se constitui uma família no plano criador de Deus? O homem deixará pai e mãe, a mulher deixará pai e mãe, unir-se-ão e os dois serão um só. Eu até gosto muito de dizer nas homilias dos casamentos que no casamento a matemática não vale, porque para nós 1 mais 1 são 2, ou não? Mas aqui diz, 1 mais 1 é igual a 1. O homem, 1. A mulher, 1. Mas os dois formam um só. Uma só família. E Jesus vai responder àquele fariseu com o plano que Deus tem do plano criador que Deus tem para a humanidade. E por isso diz, foi por causa da dureza do vosso coração que Ele vos deixou essa lei de poder passar um certificado de divórcio. Podemos dizer que esta cultura de divórcio, de separação, já existia no tempo de Jesus. E nós quando digo nós, digo a Igreja, digo os cristãos, fomos pouco a pouco, ao longo da história, fomos afirmando o valor da união do homem e da mulher, o valor da família constituída e o valor dessa família como bem para a sociedade e como bem para a Igreja, ao ponto de o concílio chamar a família a igreja doméstica. Isto é, nós estamos reunidos aqui nesta igreja, edifício, e formamos uma assembleia, uma comunidade reunida em nome do Senhor, igreja, mas quando o pai e a mãe e os filhos se reúnem em casa, na sua casa, também eles são assembleia, também eles são família reunida em nome do Senhor. É na família que está a igreja. E daqui podemos tirar já duas conclusões muito simples. A primeira é, todo o esforço que fizermos por valorizar a família, estamos a fazer com que o reino de Deus, e ontem dizia-vos, o reino de Deus significa uma sociedade, um mundo melhor, se torne possível. É fundamental isto. A família é o fundamento. E quase que me atrevo a dizer assim, a família é o segredo da felicidade de cada um de nós. É neste segredo, nesta comunhão de um homem e de uma mulher. E eu aqui tenho que também afirmar, respeitamos, nem pode ser de outro modo, mas não chamem casamento às uniões de dois homens em duas mulheres. Chamem-lhe união, mas casamento ao longo da história foi o homem deixará pai e mãe, a mulher deixará pai e mãe, os dois unir-se-ão e serão um só. Mas há também uma outra conclusão que é muito importante, é que vós tendes aqui no vosso ambão o lema que, se não me engano, há 2 anos, a nossa diocese promoveu para todas as nossas paróquias, cada família uma história de amor. Foi o lema até, o título que eu dei a uma carta pastoral. Porquê? Porque eu estou convencido que a pastoral familiar deve ser feita por casais. Os casais devem ser eles a anunciar a boa nova da família às outras famílias. É por isso que na nossa diocese
a equipa de pastoral familiar está empenhada em criar em todos os arciprestados uma equipa de pastoral familiar, com alguns casais, mas que depois, em cada paróquia ou conjunto de paróquias do mesmo pároco, haja 3 ou 4 casais que se preocupem com as famílias da sua paróquia. Porque há famílias, por exemplo, perdem o seu trabalho e caem no desemprego. Há famílias que um dos membros está gravemente doente. Há famílias em que a educação dos filhos, por várias circunstâncias, se torna muito difícil. Há famílias, e começamos agora a ver, há famílias que estão em crise. Será que as famílias cristãs não devem estar atentas, não para nos metermos na vida de ninguém, não, mas uma palavra amiga no momento oportuno pode ajudar as nossas famílias a serem mais presença de Deus no mundo em que vivemos. Eu penso que são estes os desafios que se colocam ao mundo de hoje. A família é muito, muito importante. Eu posso contar-vos todos vós já passaste muitos de vós por essa experiência, eu estou agora a passar por ela. Como sabem, a minha família sois vós. Eu não tenho uns sobrinhos, mas a minha mãe faleceu agora há cerca de 1 mês e meio. E eu agora é que senti que o cordão umbilical que nós temos ligados aos pais se cortou. Porque o meu pai tinha falecido há uns anos atrás, ainda não muitos, mas agora, ao ter sido a minha mãe, o que é que eu senti? O cordão que se cortou. E vós também deveis sentir a mesma coisa, quem passou por esta experiência. E isto, sabem o que significa? É porque, para nós, a família é importante. Para nós, a família é importante. E agora, há outros laços que se devem cultivar. E há outros laços que se devem construir. Mas a família fica sempre cá conosco. É a nossa família. E é esta família que temos de cuidar. Seja ela qual for. Mas é a família que temos de cuidar. E Jesus pede-nos isso no Evangelho de hoje. E depois terminava o texto com o ensinamento das crianças, do estarmos ao serviço uns dos outros. E se as famílias fizerem isso, nós estamos no bom caminho. E termino com uma palavra aos crismandos. Ontem já estive aqui quase 1 hora convosco, portanto já não me dispenso muito de vos estar a dizer outras coisas senão esta. Que vós hoje, foi o que vos disse ontem no final, mandei-vos guardar 2 palavras. Lembram-se ou ainda não? Ou já não? Uma foi a palavra de Santa Teresinha: no coração da Igreja, minha mãe, eu serei o quê? O amor. Eu serei o amor. O amor é que dá sentido à vida. E se os meus amigos viverem o amor, estão no caminho verdadeiro, no caminho da santidade. E o outro pensamento que eu vos dei, e que também vos quero deixar hoje, foi este. Ao receber o Espírito Santo, e nós que já o recebemos, tornamos presente em nós a missão de Jesus. Hoje somos nós os continuadores da missão de Jesus. E é o Espírito Santo que em nós torna presente Jesus no mundo de hoje. Este é o mais belo desafio que podemos ter na nossa vida. Com a minha vida, com a nossa vida, tornar Jesus presente no mundo de hoje. E para tornar presente Jesus no mundo de hoje, falamos numa vocação, o matrimónio, constituir família. Mas também tenho de vos dizer uma outra palavra, é que também o amor pode ser vivido como uma entrega, não em família, mas como uma vocação da entrega aos outros, através do ser sacerdote, do ser religioso, ser religiosa, ser consagrado. É por aí que também nós podemos gastar a nossa vida. Eu gostava de vos dizer que, depois destes anos todos de sacerdote, daqui por 2 anos
para o ano serão 40, se Deus quiser. Penso que, não tendo família biológica, no sentido constituída, penso que o amor que Deus me deu e que eu dou aos outros também me ajuda a mim a ser feliz. Isto é que é o importante. O importante é percorrer o caminho que nos faça felizes. E o caminho que Deus tem para cada um de nós, desde que o descobramos, é um caminho de felicidade. Vamos pedir este dom hoje para cada um de vós e para todos nós, e particularmente para as nossas famílias. Vamos pôr de pé. Vou convidar os que se vão crismar e convosco os padrinhos e todos nós a lembrar o nosso batismo, a renovar a fé do nosso batismo. O crisma completa o batismo. Hoje completais este caminhar cristão de sermos discípulos, para continuarmos a testemunhar Jesus presente neste mundo. Vamos então professar a nossa fé. Renunciais a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções? Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai? Sim, credes no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que hoje, pelo sacramento da confirmação, de modo singular vos é comunicado, como aos apóstolos no dia do Pentecostes? Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, com a imposição das mãos, quer do Sr. Padre Júlio, quer de mim próprio, nós vamos pedir que o Espírito desça sobre cada um de vós que vai ser crismado. Oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, para que sobre estes seus filhos adotivos, que pelo batismo já renasceram para a vida eterna, derrame agora o Espírito Santo, que os fortaleça com a abundância dos seus dons, e pela sua unção espiritual os torne imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo destes uma vida nova a estes vossos servos e os libertastes do pecado, enviai sobre eles o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de ciência e de piedade, e encheios do espírito do vosso temor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. Nós vamos agora fazer o rito do crisma, propriamente dito. Eu chamava a atenção, nós vamos começar, tal como já foi aqui preparado, nós vamos começar dos últimos quando chegarem junto do Sr. Bispo, o padrinho dirá em voz alta, de maneira que o Sr. Bispo ouça, dirá o nome da pessoa que é crismada. Dirá o nome do seu afilhado, enquanto coloca a mão direita sobre o ombro esquerdo do crismando. E como também já aqui foi dito, a resposta é muito simples. Quando o Sr. Bispo acabar de fazer a signação ou a sinalização do sinal da cruz na testa, no final, responderá o crismando, que nessa altura já será crismado, amém. E depois, quando o Sr. Bispo disser, a paz estejam contigo, e fizer aquela vénia, o crismado responderá amém, outra vez. Ligar o microfone, era capaz de não ser pior. Susana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Soraya, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Soraya, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Sónia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Sara, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Ruben, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Rodrigo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Ruben, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Rodrigo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus.
paz esteja contigo. Ricardo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Martim, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Mariana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Mariana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Maria, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Inês, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Ana, Fernanda, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Lara, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Joana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Hugo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Guilherme, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Os acólitos que são crismandos podem aproximar-se, assim como também os músicos que também vão ser crismados. Fabiana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Diana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Carlos, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Karina, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Karina, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Andreia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Francisca, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Podes ir. Inês, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Mário, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo.
Maria João, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Ricardo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Filipe, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Sofia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Beatriz, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Beatriz, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Alexandra, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Afonso, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Irmãos, com humildade, façamos subir a Deus Pai Todo-Poderoso a nossa oração unânime, pois estamos unidos na mesma fé, esperança e caridade que nos vem do seu Espírito Santo, e digamos: ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros da Santa Igreja e pelos fiéis, para que sejam testemunhas da ternura de Deus, que criou o homem à sua imagem. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens que se preparam para o matrimónio, para que encontrem nas palavras de Jesus o apelo à fidelidade no amor. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos lares que perseveram na unidade, para que sejam um sinal do amor de Deus, que os santifica e lhes revela o seu mistério. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos lares separados ou desfeitos e pelas pessoas que voltaram a casar, para que encontrem quem as ajude e compreenda, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos estudantes que iniciaram um novo ano, para que o estudo, a cultura e a ciência lhes abram o coração à voz de Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas crianças cujos pais estão separados e por todas as que não têm uma família, para que encontrem em Jesus o grande amigo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos jovens agora crismados, para que o Espírito Santo de Deus os fortaleça e os mantenha ativos na sua Igreja, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos seus catequistas, pais e padrinhos, por terem a coragem de os apoiar em toda a sua caminhada e para que continuem a fazer daqui para a frente, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por toda a comunidade das nossas paróquias, para que acolham estes jovens e possam com eles reforçar os laços e compromissos, oremos, irmãos. Por todos aqueles que foram e são vítimas desta pandemia, para que renovem a sua fé em Cristo e encontrem nele o alento que precisam, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que destes o Espírito Santo aos apóstolos
Escutai a nossa oração e continuai também agora no coração de cada um de nós a obra que o vosso amor realizou no princípio da pregação do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Nós agora vamos dar sequência à nossa celebração com aquilo a que nós chamamos o ofertório. Ao contrário daquilo que tem acontecido nestes últimos tempos, em que cada um dá ou dá o seu donativo, aquilo que entende, nós agora vamos pedir não só aos crismados que entreguem o seu envelope com o respectivo donativo, envelope esse e donativo esse que irão ser dados ao Sr. Bispo, que os encaminhará para aquilo que for mais urgente. Depois, se ele assim o entender, poderá dizer, mas se não disser, é da competência este ofertório dos crismados de hoje, e que vai ser entregue ao Sr. Bispo. Ele tem a responsabilidade de o dirigir, de o endereçar para aquilo que for mais prioritário. Por outro lado, também aqueles que estão, quer como padrinhos, quer como acompanhantes, também irão ser abordados, e por isso eu peço também a vossa generosidade. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Se a terra proclama Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa Igreja, dispersa por toda a terra, em comunhão, na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, aqui presente, Bispo de Aveiro, e todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também e ainda daqueles que fizeste renascer pelo batismo e que hoje confirmastes com o dom do Espírito Santo. Conservai neles a vossa graça. E lembrai-vos também, Senhor, de todos os nossos, daqueles que nos deixaram há poucos dias, há meses, há anos, e que estão presentes no nosso coração e vivos pela fé e pela saudade. Lembrai-vos de todos eles e tende misericórdia também de todos nós que estamos aqui e de todos aqueles que nos acompanham, alguns a milhares de quilómetros de distância, e que estão em comunhão connosco através das tecnologias. Dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Assunção, nossa padroeira, que é também lembrada como Senhora da Piedade e Senhora da Conceição. Ela que também é recordada em Travassou como Senhora dos Milagres, das Dores e do Amparo, e que é recordada no nosso arciprestado como Senhora do Acolhimento, recordada ainda no nosso país e em Oz da Ribeira também como Senhora de Fátima, e todos aqueles que foram vossos amigos, os santos, São José Operário, Santo André e São Pedro, Santo António e Santo Adrião, Santa Luzia, São Caetano, Santos Mártires de Marrocos e São Miguel, não esquecendo Santa Joana, padroeira da nossa Diocese, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
sabem, nós começamos ontem já a terceira fase do desconfinamento e já tem algumas modificações no que diz respeito à liturgia. Hoje já não tivemos distanciamento e vai ser daqui para a frente. E também agora na comunhão as pessoas já vão responder amém. O sacerdote ou o ministro irá dizer corpo de Cristo e a pessoa responderá amém. Até agora fazíamos em conjunto, mas agora já cada um individual. A comunhão, por enquanto, ainda é só na mão. Depois, quanto à comunhão, é bom ter presente esta norma da Igreja. O comungante é que escolhe ser na boca ou na mão. Mas neste momento, por motivos de saúde, os bispos disseram e decretaram que é só na mão. Não fomos só nós os portugueses, foram muitas outras conferências episcopais. Portanto, é na mão e cada um responderá depois do corpo de Cristo. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Sr. Bispo dará aqui a comunhão a todos os crismados e também àqueles padrinhos que estejam preparados para o efeito. A ministra da comunhão, Carla, irá aí acima ao coro e depois eu estarei também, quer num lado, quer no outro, onde se justificarem. Corpo de Cristo. 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 Corpo de Cristo.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Deixa dar um bocadinho. Como sabem, não só os que são de cá, mas também aqueles que são de fora e que nos acompanham através do Facebook, nomeadamente, e também do YouTube e do meu canal e por aí fora, há aqui sempre alguém que, quando participamos, apesar de estar no Brasil,
é o professor Marcelo, que não tem nada a ver com o nosso Presidente da República, é outro, e que está em São Paulo e que no fim faz sempre uma poesia. E desta vez a poesia que ele fez em direto é assim: quem mergulha na água batismal e recebe o óleo da confirmação, sabe que a luta contra o mal começa em seu próprio coração. Quem testemunha a fé em Jesus deve negar o ódio e o egoísmo, pois quem deu sua vida na cruz mudou para sempre o nosso destino. E que cada jovem hoje crismado possa dar testemunho verdadeiro, o que o Bispo deixou hoje ensinado seja vosso compromisso certeiro, e que de cada aldeia à comunidade acolha estes jovens com muito carinho, vivam todos com paz e fraternidade e façam sempre uma oferta no cestinho. Portanto, também há sempre este estribilho que acaba sempre por aparecer. Eu queria apenas lembrar, ó Sr. Bispo, se me permite, e até antes dos avisos, eu queria agradecer o vosso silêncio. Não sei se notou. Cada vez mais se vê menos. E graças a Deus que a gente sabe ver o que é importante e o que é que não é importante, o que é de muitas palavras e o que é de ouvir apenas. Obrigado pelo vosso silêncio, apesar destas coisas não são para agradecer, mas se calhar são para reconhecer. Em segundo lugar, dizer-vos que o Sr. Bispo há pouco falava-me assim ao ouvido, mas deve estar também tudo gravado, mas não foi nada que não se pudesse saber, pelo contrário. Ai, desligou. Está muito bem. E então, aquilo que ele me tinha dito é que, se calhar no final, por motivos óbvios, ligados com a pandemia, que apesar de tudo, apesar de estar mais aberta no sentido de otimismo, mas também nem por isso deixamos de lhe dar a atenção que devemos dar, e isto a propósito das fotografias do grupo. Está aqui este nosso amigo, que por acaso nem tinha nada combinado com ele é que me perguntou educadamente, e por isso eu é que o chamei. Portanto, ele perguntou se não está mais ninguém, eu posso tirar. Então pronto, então tire. E foi nesta perspectiva que ele está aqui, e pronto, e ficou bem. Mas então estava a dizer ao Sr. Bispo que há sempre o costume no final de tirar um retrato de família, só que não podemos tirar o retrato todos juntos. E, portanto, temos que dividir isto, os de Travassou por um lado, os de Ois por outro lado, apesar da mesma paróquia, os de Paradela, porque senão somos muitos, e depois também os de Espinhel. E estes nossos amigos também, como é que vai ser? Também têm direito a uma fotografia, não é? Bem, fica ao vosso critério. Quero dizer-vos que amanhã, domingo, nós temos aqui a Eucaristia às 9 da manhã, com batismo, e também depois às 10h15 tenho a Eucaristia em Ois da Ribeira, e porque no domingo a seguir ao dia de São Miguel, eu vou ter também uma pequenina festa em honra de São Miguel, que é o padroeiro de Travassou. Vai ser ao ar livre, sei que amanhã a essa hora não vai chover, já fiz um contrato lá com o Além. E, portanto, às 6h vamos ter a Eucaristia lá no Adro, e depois, se o tempo permitir, e eu penso que sim, pelo menos o IPMA está-me a dizer que sim, nessa altura vamos dar uma voltinha com São Miguel apenas ao redor da igreja. Para começar, acho que ele merece muito mais. Isto no que diz respeito a domingo. Também quero dizer, e para não ser muito maçador, só apenas aquilo que a nós diz respeito, dizer que na quarta-feira, às 21h, isto é especificamente para Espinhel, quarta-feira, às 21h, eu gostava de me encontrar com a fabriqueira, com a Comissão para os Assuntos Económicos, com a fabriqueira da paróquia de Espinhel. Quarta-feira, 9h. Quinta-feira, como sabem, é o dia em que me encontram com mais facilidade aqui, que é o atendimento das 5 às 7. Já sabeis também que aquilo que é urgente não tem hora, é a qualquer hora. E, portanto, mas para já o atendimento será das 5 às 7 e depois às 19h30 tenho aqui a Eucaristia.
a dizer também que no sábado, além de um casamento que eu irei ter em Paradela, também vamos ter aqui a Eucaristia para aqueles que frequentam a catequese e também para aqueles que não frequentando a catequese querem aproveitar a Eucaristia antecipada porque não podem ir ao domingo, e então às 18h15 é a Eucaristia aqui em Espinhel para os da catequese e para quem quiser. E depois em Paradela também haverá a Eucaristia às 19h30. E de amanhã, 8 dias, domingo, além da Eucaristia que eu tenho aqui às 9, depois também é às 10h15 em Ós da Ribeira e às 11h30 em Travassou. Sr. Bispo, obrigado. Obrigado, eu quase que me atrevo a dizer, obrigado por aquilo que nos disse, obrigado por ser assim como é, obrigado também pela sua disponibilidade em ter estado connosco hoje, e estou a dizer isto não é só, não precisa disso. Vós tenho pena que não conheçais o nosso Bispo. Tem alguns defeitos como eu, como todos, mas uma coisa vos digo, é alguém que não se envergonha de ser tu cá, tu lá. É alguém, e ele não precisa que eu lhe diga isto, que ele sabe, é alguém que não se esquece da aldeia onde nasceu, da educação que os pais lhe deram. A sua mãe faleceu ainda há pouco tempo, e obrigado, Sr. Bispo. Olha, mais do que muita conversa, muito obrigado. Então, também agradeço estas palavras e, olha, obrigado também pelas vossas flores. Nós vamos receber a benção final e depois vamos fazer a fotografia. Eu também queria realçar este aspecto do Sr. Padre Júlio. Senti-me bem a celebrar a Eucaristia convosco. O que o Padre Júlio sentiu, eu pessoalmente também o senti. O silêncio, a harmonia, a paz interior e o sossego. Também senti isso. Às vezes nos crismas andam-se de um lado para o outro, os catequistas, desculpem, não são estes, não estão quietos, às vezes andam assim tudo. Aqui, olhem, há uma coisa que me pareceu que é muito importante. Foi este sossego e esta paz que nos ajuda a todos. Então, vamos receber a benção final e vamos depois fazer a foto. Eu dou-vos este conselho. As outras pessoas podem ir saindo, vamos manter o silêncio. E sentam os crismados, ficam sentados e começam por vir, se calhar, os de mais longe. Travassou, Ois, Paradela e aqui. Pode ser assim? Os dois que estão aí, olha, façam como quiserem. Se quiserem juntar-se a um grupo, juntam-se a um grupo. Se querem vir sozinhos os dois, vêm sozinhos os dois. Aqui a acólita estava a encontrar uma bênção própria. Eu escolhi a do Espírito Santo. Muito bem, muito bem. A acólita sabe mais que nós. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, que por meio do seu Filho, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando o seu Espírito, vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. Amém. O fogo do Espírito Santo vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. O Espírito Santo vos faça perseverar na fé, vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Peço que durante a fotografia estejam com a máscara. E já vos digo porquê. Porque às vezes depois
estas fotografias vão para os Facebooks e nós temos de dar exemplo, está bem? Aqui à frente. Mostrem todos os dedos.